aí, amigos, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Atlético Mineiro, esse final de semana aí meio desastroso para o clube de Minas Gerais. E também a gente vai falar um pouco sobre o Flamengo, que está muito perto de ser campeão brasileiro pela 9ª vez, né? Que seria impressionante aí para o clube carioca, que priorizou o Campeonato Brasileiro durante o ano e o objetivo está muito perto de ser alcançado. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelo apoio, por compartilharem, comentarem, curtirem os meus vídeos. Isso vem me ajudando muito. Fiquei uma semana aí sem fazer vídeos aí, num momento meio que de descanso, mas estou de volta. E a gente vai falar muito sobre futebol nessa semana, uma semana importantíssima para o futebol brasileiro, uma semana que vai decidir quem é o melhor clube da América do Sul e talvez também decida quem é o melhor clube brasileiro. E sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí um pouco sobre esse final de semana fervoroso no futebol brasileiro, né? Alguns acontecimentos, algumas coisas que rolaram aí com os clubes brasileiros, o Flamengo aí que está muito próximo desse título tão importante para a sua história, o Atlético que ficou longe, né, de um título também que seria importante para a história deles. Então vamos começar falando sobre o Galo, né, que perdeu para o Lanús no sábado, num jogo que, assim, tecnicamente falando, foi um jogo terrível, horrível de se ver até em alguns certos momentos, mas o Atlético teve totais chances de sair como campeão até no tempo regulamentar. Na prorrogação teve chances para fazer gol e não conseguiu. O Lanús não fez o Atlético sofrer realmente e o Atlético pagou o preço nos pênaltis, né? Os pênaltis que sempre são agoniantes, né? E fez o Atlético agonizar, né? E aí fica uma lição muito forte para o futebol brasileiro, porque é uma Sul-Americana que, assim, que a gente pode falar que foi um fracasso realmente o futebol brasileiro, essa Sul-Americana, se a gente pensar em tantas possibilidades que poderiam ter acontecido, e o Lanús ser campeão é um banho de água fria absurdo nas pretensões de alguns clubes brasileiros que participaram dessa competição. Então, assim, a gente vai começar falando aqui realmente sobre a final, né? Na final, eu assisti ali 70, 80 minutos do tempo regulamentar e a prorrogação inteira e até os pênaltis. Foi um jogo que o Atlético dominou por completo, né? Todas as ações da partida eram do Atlético. Se a gente parar para ver ali os melhores momentos, não teve um momento bom do Lanús na partida, vamos falar assim. O Lanús não conseguia sair tocando no seu campo ofensivo, campo defensivo, e isso chegou a ser impressionante realmente como esse time chegou na final passando por times brasileiros, como chegou na final passando por um Fluminense, por exemplo, e ganhando do Vasco. E assim, é impressionante como essa Sul-Americana, desde o início, ela talvez seja uma competição para se esquecer completamente do imaginário do torcedor brasileiro. Os times que frequentaram nessa Sul-Americana, os brasileiros, eles têm algum tipo de derrota vexatória para contar, assim, né? A gente pode ir lá atrás com o Vasco perdendo por Porto Cabedelo, a gente volta ali pro Fluminense perdendo para esse Lanús em casa, fazendo 1-0 e tomando empate no Maracanã. A gente agora tem o Atlético Mineiro perdendo uma final para esse Lanús, que para mim talvez seja um dos piores times tecnicamente que ganhou uma final de América do Sul, de continente, nesse último século, aí, na última década, se a gente for parar para ser um pouco mais gentil. Assim, eu não estou sendo nada bairrista ou querendo desmerecer o título de ninguém, assim, porque acho que é merecedor porque chegou e conquistou, né? Mas a questão mesmo é o nível apresentado ali. Isso já vinha sendo demonstrado desde as quartas de final, quando o Lanús ganhou do Fluminense, aqui no Maracanã, por exemplo. Porque, assim, eles ganham o primeiro jogo na Argentina, chega no Maracanã, consegue um empate na Bacia das Almas contra o Fluminense atacando o jogo todo, e até que um momento também o Fluminense perde um pouco o controle da partida ali, o Lanús se aproveita nesse momento, faz um lance ali, que foi um bom lance, foi uma boa tabela ali, e faz o gol. Tipo, claro que, né, se o futebol fosse merecimento, nunca se teria surpresa, né? Na história do futebol nunca teria zebra, se o futebol fosse um esporte de merecimento, mas assim,
é engraçado como um time que talvez não seja tão bom coletivamente, tecnicamente também, conseguiu chegar à final e conseguiu ser campeão, né? Jogando futebol assim tão abaixo do esperado. E o Atlético Mineiro foi mais uma vítima. Ele cai nesse estilo argentino de ser, desse estilo argentino de jogar, né? É um estilo que consegue catimbar o jogo de uma forma, chega a ser maravilhoso, né? Porque quando você não tem a técnica, você precisa da vontade. Quando você não tem ali a qualidade para fazer acontecer, às vezes você precisa de algo a mais, de algo fora do padrão. E os argentinos conseguem muito bem se adaptar a isso. É impressionante como eles conseguem, às vezes, não ter um jogo tão bom tecnicamente, tão perfeito tecnicamente como os brasileiros em alguns momentos. Você vê que nos últimos anos aí a gente tem alguns jogos dos brasileiros contra argentinos muito bons. A gente vê aí o Palmeiras vencendo o River Plate na Argentina, em semifinal de Libertadores. A gente já viu o Flamengo vencer o Vélez Sarsfield em semifinal de Libertadores de uma forma cachapante. A gente tem o Atlético Mineiro, mesmo ano passado, na Libertadores, vencendo o River Plate também em outra semifinal de Libertadores. A gente tem exemplos muito fortes de situações nos últimos tempos dos brasileiros se sobressaindo tecnicamente em relação aos argentinos, né? Mostrando até um poderio, mostrando até que o poderio financeiro, ele muitas vezes faz a diferença em relação a esse estilo de garra dos argentinos. Mas esse estilo raçudo, esse estilo de conseguir segurar um jogo específico, é um estilo próprio dos argentinos, até dos uruguaios. Mas assim, os argentinos eles conseguem traduzir melhor isso. Os uruguaios, eles até exageram bastante um pouco na questão da maldade, nessa questão de incorporar o personagem ali, né? E muitas vezes a falta de técnica do uruguaio, ela fala muito mais alto. O argentino ainda assim, ele tem uma técnica ali aprimorada para alguns tipos de momentos, e ele consegue se sobressair em momentos mais difíceis. E é o que aconteceu com o Lanús durante a Sul-Americana toda. Nos piores momentos do Lanús, isso aí não é só contra brasileiro, não. Contra a Universidade do Chile, eu vi mais ou menos ali o jogo da volta, né, que foi na Argentina. E o Universidade do Chile teve momentos que poderia ter feito gol, poderia ter saído com um resultado melhor, com um empate talvez. Ali o jogo para os pênaltis também. Porém, o Lanús ele conseguia se controlar a partida, abaixar o ímpeto dos jogadores do time chileno. Isso também aconteceu contra o Atlético Mineiro. Assim, você vê que em muitos momentos o Atlético atacava. Mas parecia, assim, às vezes, muitas vezes parecia que o Atlético em algum momento ia conseguir o gol. Realmente teve momentos ali que parecia, cara, que era questão de tempo. Mas também tem outros momentos que você percebe que, cara, o Atlético pode tentar ali 30 vezes, pode ter mais 45 minutos de jogo, o Atlético não ia conseguir passar daquilo ali. E é muito que o argentino ele gosta, né, desse estilo assim. Assim, o Atlético ele não consegue, com o poderio que ele tem, até com Hulk, Biel, você tem Igor Gomes, você tem tantos jogadores de qualidade própria, Dudu, Rony, não conseguir fazer um gol no Lanús é algo decepcionante, né, se a gente for parar para pensar. Porque, cara, é o Atlético Mineiro, é o Clube Atlético Mineiro, né? Não é um clube pequeno no futebol sul-americano até, é um clube campeão de Libertadores, estava em busca da sua primeira Sul-Americana, até porque o Lanús já tem até a Sul-Americana na história dele, o Atlético estava na sua primeira busca ali, sua primeira final de Sul-Americana era um título importante, era um título que poderia não coroar um ano, mas assim, talvez poderia trazer um pouco de alento realmente para o ano que está sendo desastroso. O Atlético não faz um bom campeonato brasileiro, sofre no campeonato brasileiro, para se manter estável no caso, né? É bem instável no caso. Não conseguiu na Copa do Brasil grandes resultados, claro que conseguiu uma vitória sobre o Flamengo, seu segundo maior rival, assim, né? Historicamente falando, conseguiu eliminar o Flamengo, que era favorito ao título da competição, porém perde na próxima rodada, ele perde para o Cruzeiro, que é o maior rival da história da vida, o maior inimigo do Atlético Mineiro é o Cruzeiro, e aí perde para o seu maior inimigo, seu maior rival. Então, assim, acaba que foi decepcionante e não chega tão longe também da Copa do Brasil. E, cara, tem a questão ali do planejamento também, dos dirigentes, de terem
contratado o Cuca, né? Trouxeram de volta o Cuca talvez já não mostrando mais ser aquele Cuca de antigamente, ser aquele cara que conseguia se sobressair também em alguns momentos, em alguns times, conseguia fazer que seus times jogassem um futebol atrativo e até competente. Trouxeram o Jorge Sampaoli no meio da temporada, o Jorge que tem um estilo próprio de se jogar futebol, então assim precisa de tempo para ter uma adaptação, né? E não é de um dia para a noite que se tem essa adaptação, então o Atlético sofre por isso, só que até melhorou, chegou a melhorar durante a temporada. A gente fala aí, teve um confronto da semifinal agora pesadíssimo, que foi contra o Independente Del Valle, o time do Equador, que nos últimos anos vem complicando muito os times brasileiros. Até achava até que era um jogo 50-50, até pendendo um pouco para o lado do Independente Del Valle. Porém, o Atlético fez 2 jogos muito bons. O primeiro jogo na altitude foi um jogo correto, um jogo tranquilo até por si só. Claro que vinha perdendo até o final da partida, mas você via que o Atlético batia, a bola não entrava, em algum momento ela aconteceria e aconteceu o empate. E o Atlético no jogo de volta fez um jogo perfeito. Para mim, talvez o melhor jogo até da temporada, se talvez não seja o melhor jogo, assim se dizendo, é o melhor primeiro tempo do Atlético na temporada, assim, né? Se for parar a pensar. E ali a gente percebe que o trabalho do Sampaoli já estava se desenvolvendo. Tanto que por isso a gente acha que o Atlético chega como favorito contra o Lanús, né, na final. E era um título muito acessível. E assim, é isso que torna talvez a mais decepcionante, sabe? Não era um jogo contra o Flamengo da vida, não era um jogo contra o Palmeiras, ou assim, até um River Plate da Argentina, né? Se pode dizer que assim, você perde o jogo, mas assim, você também reconhece a força do time rival, né? Mas nesse caso era uma questão mais de favoritismo real mesmo do Galo. E assim, não tem muitas desculpas. O time perdeu. Vejo alguns jogadores falando que não são reconhecidos, igual o Hulk fez um pronunciamento nessa segunda-feira à noite falando sobre isso, que não é reconhecido muitas vezes e tal, mas assim, desculpa, vai me desculpar, mas assim, nesse momento pedir reconhecimento do que se passou há 3, 4 anos atrás pro torcedor que está de cabeça cheia, de cabeça quente, né, é meio complicado, né? Porque o que o torcedor pede é um comprometimento sempre, é a raça sempre. A partir do momento que parece que não está tendo, né, que não está conseguindo transformar esses resultados, realmente a cobrança vem e agora é segurar essa cobrança. E outra coisa, né, uma situação, uma bola de neve, né, que já vem acontecendo no Atlético Mineiro nesses últimos anos, que perdeu o título da Copa do Brasil ano passado para o Flamengo em casa, perdeu o título da Libertadores para o Botafogo, perde agora outro título contra o Lanús, tem questões de salário atrasados em alguns momentos da temporada, algumas crises ali, jogadores que colocam o clube na justiça também, que ficam meio chateados com a situação do clube. Toda essa questão, ela se transforma em uma bola de neve porque o Atlético não se classifica para a Libertadores nesse momento. O Atlético, o que seria uma arrecadação boa de dinheiro para a próxima temporada, já mingua um pouco, tendo o Atlético voltando para a Sul-Americana talvez de novo, ou até ficando fora de competições continentais, que seria um desastre. E outra situação, né, que a gente vai falar agora nessa linha aqui, nessa transição de assunto, é o Flamengo. Amanhã o Flamengo tem uma chance absurda de ser campeão brasileiro, né? Fez um jogo maravilhoso contra o Bragantino, se não um jogo maravilhoso, mas um jogo correto, né, contra o Bragantino no final de semana. E assim, o Flamengo, ele pode vir a ser campeão brasileiro amanhã na casa do Atlético Mineiro, em Minas Gerais. E o Atlético Mineiro, que tem como histórico rival o Flamengo, é o segundo maior rival, é talvez a rivalidade interestadual mais forte que a gente tem assim registrado no futebol brasileiro. É uma rivalidade que ganhou muita força em 80, né, com jogos de Atlético Mineiro e Flamengo em brasileiros, ali, confrontos diretos. Tem a típica história do Flamengo na Libertadores com o Atlético Mineiro, onde os atleticanos reclamam muito da arbitragem de 81, né, a edição que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eles reclamam muito da arbitragem do jogo, né, daquele jogo ali, fatídico jogo onde teve vários expulsos do Atlético Mineiro e tal. Então, assim,
é um confronto que historicamente é muito pesado na história do futebol brasileiro e da história de Atlético Mineiro e Flamengo. E pode ser que amanhã o Flamengo possa ser campeão novamente na Arena MRV, em Minas Gerais, em cima do Atlético, né, do brasileiro. O Flamengo que precisa de 6 pontos em 3 jogos, né, de 9, o Flamengo precisa de 6. Só que tem uma continha aí que pode vir a acontecer amanhã sim, é possível de acontecer essa conta. Porque o Flamengo, para ser campeão amanhã, precisa vencer o seu jogo contra o Atlético Mineiro em Minas e torcer para o Grêmio vencer o Palmeiras no Rio Grande do Sul. Jogo que vai acontecer no mesmo horário ali, simultaneamente, 9h30 amanhã. O Palmeiras, eu falo que pode vir a acontecer muito bem esse resultado, porque saiu a informação agora há pouco que o Palmeiras ele vai para a partida com menos 11 jogadores. Abel Ferreira, pelo que parece, ele já jogou a toalha para o Campeonato Brasileiro, vai pensar só na final de sábado contra o Flamengo, da Libertadores em Lima, e pelo que parece vai deixar 11 caras que são possíveis titulares para essa final fora da partida de amanhã. Então, assim, o Palmeiras vai com um time misto para o jogo contra o Grêmio, e é um jogo que é muito importante até, né, para o Palmeiras, pensando em, talvez continuar sonhando com o título até depois da final da Libertadores, e é até arriscado o Abel fazer isso, porque a gente pode falar aí num possível cenário, o Palmeiras perdeu, empatar pro Grêmio, o Flamengo ganhar o jogo amanhã, e talvez o Palmeiras perde esse título no sábado também, e fica uma situação trágica pro torcedor palmeirense. Mas ele tá arriscando as fichas dele no jogo de sábado, que é implausível pensar assim também, é uma opção. E é isso, tanto também que pode acontecer também o reverso, né? O Flamengo, que parece que vai com o time titular para o jogo de amanhã, perde o jogo de amanhã, o Palmeiras talvez possa também ganhar esse jogo contra o Grêmio, encurtar a distância, afunilar o campeonato, e o Palmeiras talvez ser campeão em cima do Flamengo no sábado, que seria também desastroso para o Flamengo, assim, né? Perder a vantagem no Campeonato Brasileiro e perder o título da Libertadores no sábado, tendo que voltar semana que vem e jogar 2 jogos ainda com uma cabeça na crise já, né? O Flamengo tendo que vencer o Campeonato Brasileiro de qualquer forma para tirar essa crise dele, né? Se isso acontecer, claro. Mas assim, a gente fala aí de uma história muito boa para esse meio de semana no futebol brasileiro. O Flamengo podendo ser campeão na casa do Atlético Mineiro, o Palmeiras escalando o time reserva para um jogo que seria super importante e podendo sim entregar de bandeja um título pro rubro-negro carioca, um título que foi tão cobiçado pelo Flamengo na temporada inteira. Muitas vezes o Flamengo deixou claro que a prioridade dele era o Campeonato Brasileiro. O Flamengo que não é campeão brasileiro desde 2020 e 2021, aquela temporada que foi ali marcado pela pandemia. E assim, voltar a ser campeão brasileiro, conquistar o 9º título, para alguns o 8º título, né? Tem essa questão aí da justiça brasileira falar que o Flamengo não é octacampeão e sim heptacampeão, por causa do título de 87 com o Sport e tudo. A gente já conhece essa história bem. É muito importante para o Flamengo, né? Para a história do Flamengo, um título brasileiro novamente ali, e seria muito bom, né? Se a gente parar para pensar nos cenários dessa semana, o Flamengo talvez conseguir esse título, subir para Lima já campeão, né? Não tendo que pensar em voltar e jogar para valer pra caramba, e só pensar na final e tal. Mas assim, temos que colocar aqui também que é arriscado o que o Flamengo vai fazer, porque ele deve lançar o time titular, acredito eu, ou deve levar pelo menos os caras. O Palmeiras nem isso, tá? O Palmeiras, pelo que parece, pelas informações que se tem, o Palmeiras não leva nem seus jogadores. Os jogadores que são os possíveis titulares, eles vão ficar em São Paulo, não vão nem para o Rio Grande do Sul, para ter noção. O Flamengo não, o Flamengo vai levar seus jogadores para Minas Gerais. Assim, tem que ver como é que vai se lidar com isso, até porque o gramado da Arena MRV é um gramado sintético, então isso traz muita lesão, tem um histórico muito forte de lesões fortes de jogadores, e assim, é um gramado perigoso para quem vai jogar uma final de Libertadores daqui a 4, 5 dias. Pode acontecer algum tipo de lesão que o jogador não se recupere,
E assim, eu acho que seria interessante o Felipe Luiz talvez pensar até em resguardar um Arrascaeta, por exemplo, que é um cara que historicamente sofre fisicamente, guardar esses jogadores que são realmente mais importantes, talvez deixar para o banco de reserva, talvez lançar no segundo tempo, e até acho que o Felipe deva fazer isso, tá? Ele deve levar os jogadores sim, mas eu acho que ele deve guardar esses caras para um segundo tempo. Se o jogo estiver bastante difícil, ele deve tentar rodar o elenco, porque é arriscado. E o Flamengo, querendo ou não, joga com uma vantagem de 4 pontos na mão, né? Como o Palmeiras tem essa informação do Palmeiras que eles não vão levar o time inteiro para a partida, o time titular, então assim, essa vantagem de 4 pontos ela se torna um pouco confortável porque talvez o Palmeiras não vença o jogo no Rio Grande do Sul. E aí o Flamengo talvez também não vencendo o jogo contra o Atlético, a vantagem continuaria em 4 pontos, o Flamengo só precisaria de uma vitória, que seria na volta depois da final da Libertadores, que seria a quarta-feira, sem ser essa agora, a próxima contra o Ceará no Maracanã, que é onde o Flamengo é super favorito, né? Além tem isso nessa questão. Se a vantagem continuar em 4, o Flamengo continua com uma grande oportunidade, tem um match point, né? Para ser campeão na semana que vem, em pleno Maracanã contra o Ceará, e talvez até comemorar 2 títulos aí da América e do Brasileiro. Mas aí, o que você acha desse final de semana que tá por vir aí, esse grande jogo Flamengo e Palmeiras? A gente vai ter aí alguns vídeos especiais nessa semana sobre o confronto, sobre a Taça Libertadores da América. A gente vai falar um pouco da história da Taça Libertadores aí, tentar trazer um pouco dessa história. E também falar um pouco dessa rivalidade que vem crescendo nos últimos anos. Eu sei que eu já fiz vários vídeos sobre os dois, mas é porque realmente é a rivalidade do Brasil nesse momento, é a rivalidade da América do Sul, é o capítulo 2. Já teve o capítulo 1 há 3, 4 anos atrás, já teve o capítulo 1 no Uruguai, Flamengo e Palmeiras, com o Palmeiras campeão, com o trauma gigantesco dos rubro-negros, e agora tem o capítulo 2, a chance da vingança, a chance da grande revanche, e também saber quem vai ser o novo tetra, o novo maior campeão brasileiro da história da Libertadores da América, se vai ser Flamengo, se vai ser Palmeiras, quem vai escrever essa linda história, né, para sempre no clube. Se você gostou do vídeo, muito obrigado por assistir, por curtir, por compartilhar, e também vou pedir para você continuar fazendo, né, tendo essas ações para me ajudar a crescer o canal, para me ajudar a atingir mais pessoas com esse vídeo. E se você ficou até aqui, até já!